tema de hoje: seja um milagre na vida de alguém. E por que ser um milagre na vida de alguém? Deus chamou a gente para ser uma bênção. Aliás, a Bíblia nos ensina numa determinada parte de um texto. A Bíblia nos ensina que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Mas também não foi só para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para a gente ser uma bênção. Para onde nós estivermos, aonde nós andarmos, com quem estivermos, com quem andarmos, que essas pessoas possam de alguma forma ser impactadas com a nossa vida. E claro, eu estou falando aqui de um impacto positivo, porque impacto negativo está cheio de gente aí já causando na vida das pessoas. Gente que vive fofocando, gente que vive falando mal, gente que vive criando facção, gente que vive atrapalhando a obra de Deus com o seu jeito de viver. Eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando de gente que aonde ele vai, ele causa algo de diferente, de bom, ele desperta algo de bom nas pessoas. E eu creio que foi justamente para isso que Jesus nos chamou, para a gente ser um milagre na vida das pessoas. Você pode abençoar muita gente com quem você se relaciona diariamente, na sua jornada aqui nessa terra. Não sei se você já parou para pensar nisto, ou lembrar, na verdade, de textos bíblicos, e um dos textos bíblicos mais clássicos que falam disso, foi Jesus que, quando ministrava aos seus discípulos, ele disse: vocês foram chamados para dar frutos, e frutos bons, frutos que permaneçam. Ou seja, se o próprio Jesus, ministrando aos seus discípulos, ensinou-os que eles deveriam ter esse entendimento e viver assim, poxa, nós que também fomos chamados por Jesus, né, nós temos que dar frutos. E lembre-se, eu já falei disso aqui há muito tempo atrás, aqui na igreja, vez ou outra eu falo, uma árvore, preste atenção nisso, meu irmão, uma árvore não come do seu próprio fruto. Uma árvore geralmente ela dá fruto para os outros comerem. E foi exatamente isso que Jesus disse para os seus discípulos, dizendo que Ele é a árvore, Ele é a videira e nós somos as varas, os ramos. E quando nós somos uns ramos bons, varas boas, a gente frutifica através da árvore, Jesus, que nós estamos ligados nela. Ou seja, lembre-se, você e eu fomos chamados para ser um milagre na vida das pessoas. O apóstolo Paulo, certa vez, ele escrevendo para a igreja da Galácia, acompanhe aqui no telão, em Gálatas capítulo 6, versículo 9, eu falo o telão, mas é essa parede que aparece os textos, tá, gente? Logo, logo Deus há de nos dar um telão daquele de LED bonito, para a glória do Senhor, né? Eu tenho fé e logo, logo, quem sabe Deus nos dá. Gálatas capítulo 6, versículo 9, Paulo escreveu o seguinte: irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, Deus nos chamou para fazer o bem. Ah, pastor, mas eu estou cansado de fazer o bem para as pessoas e só receber ingratidão, reclamação, pessoa que vira as costas. Irmão, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Ou seja, tudo o que você planta, você colhe. Seja algo de bom, seja algo de ruim. Lembre-se também, eu já falei algumas vezes sobre isso. Toda vez que você levanta de manhã, você tem dois pacotinhos, espiritualmente falando, dois pacotes na tua mão, uma na mão esquerda e na mão direita. Um pacotinho com sementes de bênção e outro pacote com sementes de maldição. Você escolhe qual delas você vai pegar e lançar através da sua boca.
Se você acorda de manhã já lançando sementes de maldição, reclamando da vida, reclamando dos problemas, falando mal do vizinho, falando mal do motorista de ônibus que não parou para você, falando mal, irmão, você vai ter um dia péssimo. Agora, quando você levanta de manhã otimista, crente de que Deus te chamou para ser uma bênção, para fazer a diferença na vida das pessoas, quando você tem esse entendimento, e essa é a minha oração aqui para a nossa igreja já há alguns anos, eu tenho orado já há alguns anos, para que Deus capacite, a começar pelos obreiros dessa igreja, todos os obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes. Eu tenho orado para Deus dar essa visão macro do evangelho, e não essa visão micro, que fica olhando para as coisas e se degladiando, e brigando e discutindo. Não, essa visão macro, que você olha para as grandes coisas que Deus fez e é capaz de fazer através de nós nesta igreja. Ou seja, quando a gente levanta de manhã com essa visão espiritual aguçada, com certeza Deus vai usar as nossas vidas para fazer coisas boas. No versículo 10, Paulo escreveu: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E o interessante é que, eu gosto sempre de citar isso, a Bíblia, ela está cheia de exemplos bons, exemplos ruins, de pessoas que marcaram a geração onde elas viveram, de forma positiva ou de forma negativa. A Bíblia está cheia. Por exemplo, se você abrir o livro de Juízes, tem um exemplo de vários homens ali, e entre esses homens tem o exemplo de uma mulher chamada Débora. Débora, traduzido do hebraico para o português, quer dizer abelha. Débora foi uma mulher que ela no seu tempo, um tempo onde cada um fazia o que dava na telha, essa expressão aproximada que o livro de Juízes diz, não tinha rei, não tinha quem comandava mais, Josué também tinha morrido, então o povo começou a fazer o que dava na telha, e Deus ao longo do tempo levantou homens, e esta mulher também, para que eles e elas pudessem trazer um norte, uma direção para o povo. E Débora foi uma dessas mulheres que marcou a sua geração. O texto diz, se você ler no livro de Juízes, que Débora, ela era uma tipo de uma profetisa. Ela se assentava debaixo de uma pequena árvore, e tudo que havia de dúvidas em relação a relacionamentos, ao povo, eles iam consultá-la, e ela orava ao Senhor e dava uma diretriz para o povo. Uma das grandes batalhas que o povo de Deus na sua época travou, ela tomou a frente. Ela chamou um determinado homem para que ele pudesse encabeçar o exército e guerrear, porque Deus já tinha declarado que ia dar a vitória para o seu povo. Esse homem, ele chegou perto dela e disse para ela assim: olha, se a senhora não for, eu não vou, né? Vai ser difícil. E aí ela falou assim: olha, eu posso até ir, mas vai ficar vergonhoso para você, porque a vitória que Deus vai dar, vai ser para mim, não para você. E foi o que aconteceu. Débora marcou a sua geração, uma pessoa que foi chamada por Deus, e através da sua vida aconteceu um grande milagre, uma grande vitória, na época que ela vivia. Se você continuar olhando para a Bíblia, tem a história de Esther, que nós já estudamos aqui. Esther, que se tornou uma rainha, ela realizou um grande milagre, dispondo a sua vida para abençoar o povo, o próprio povo dela, que estava com uma sentença de morte. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver aquela menina, que não tem nome, mas é uma menina, serva de Deus, que estava na casa de Naamã, e quando ela viu que ele estava doente, ela disse: olha, se ele fosse lá na minha terra, tem um profeta lá, e esse cara quando ora, milagres acontecem. E como eu já disse aqui, estudamos outras vezes, essa menina podia chegar e falar assim: olha, ele está doente, tomara que morra mesmo, porque eu estou aqui escrava. Ao contrário disso, essa menina,
ela foi um milagre na vida daquele homem. Foi através da palavra dela que ele foi até Eliseu, e através da palavra de Eliseu, Deus sobre a sua vida, aquele homem foi curado. Ou seja, ao longo da história tem N exemplos. Eu citei 3, tem outros tantos. E como eu também gosto de citar a Bíblia, o apóstolo Pedro, aquele homem chucrão, aquele homem que tinha um jeito de ser assim, estabanado, ele falava pelos cotovelos, ele foi tratado por Jesus em várias áreas de sua vida. Pois é, esse homem Pedro, que ninguém dava um tostão por ele, e Jesus o chamou, esse homem se tornou depois um grande servo do Senhor, um grande homem de Deus. Quando ele realmente se converteu, ele, numa de suas pregações, primeira pregação de Pedro, o texto de Atos diz, 3.000 almas se converteram, 3.000 almas. E Pedro foi um dos que tomou a frente, encabeçou a pregação do Evangelho. Deus o capacitou para ele liderar aquela turma toda. E quando a igreja começou a crescer, é óbvio, quando a igreja começa a crescer, vem perseguições, acontecem perseguições. E essas perseguições, deixa eu voltar para cá que eu saí da câmera ali, né? Viu? Obrigado. Agora eu vou para cá de novo, tá? Obrigado. Você que está de casa, desculpa aí, viu? Pedro, ele se tornou um grande homem de Deus, e através da sua vida, dos outros apóstolos, a igreja começou a crescer, e a igreja começou a ser perseguida, e um desses perseguidores, você sabe, foi Saulo. Saulo, antes de se tornar Paulo, ele perseguia, ele tinha uma determinação na sua mente, esse tipo de palavra, esse tipo de mensagem, esse tipo de pregação, esse tipo de anúncio, falando de Jesus, falando de Deus, isso aí é mentira, isso não acontece, isso não é possível. E ele por ter estudado desde criança o Velho Testamento, na cabeça dele tinha aquele Deus do Velho Testamento. Então ele se tornou um dos caras que falou, não, eu vou encabeçar isso, eu vou lutar contra isso, eu vou pegar esses caras. E Paulo recebeu autorização de homens que tinham poder na época, e ele prendeu uns, ele assistiu o apedrejamento de Estevão quando estava pregando, outros ele perseguiu, enfim, o pessoal quando ouvia falar de Saulo, o pessoal sumia, porque era um cara que ele ia atrás mesmo. E um belo dia aconteceu algo tremendo na vida de Saulo, você sabe, ele se encontrou com Jesus. E é interessante que nesse capítulo que eu quero ler com os irmãos, conta essa história, e na sequência dessa história tem uma outra história maravilhosa, que nós vamos entender aqui. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos, no livro de Atos capítulo 9, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembrando que Deus continua aqui conosco, tá? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Veja que interessante, o texto é longo, tenha fé e paciência aí. Atos capítulo 9, versículo 1, o texto diz que enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, versículo 2, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, com C maiúsculo, está falando de Jesus, pessoas que estavam seguindo aquele caminho chamado Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Versículo 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue?
Versículo 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Versículo 6, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Versículo 8, Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Versículo 9, por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Versículo 10, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Versículo 11, o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. 12, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. 13, respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. 14, ele chegou aqui, inclusive, com autorização, inclusive é por minha conta, tá? Ele chegou aqui, inclusive, com autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Tipo assim: Senhor, eu vou lá orar por esse cara? Eu não, espera um pouquinho, o cara está perseguindo. Versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. 16, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. 17, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Versículo 18, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. 19, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Versículo 20, olha que interessante. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 21, todos que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? 22, todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Versículo 23, decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. 24, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. 25, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. 26, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos. Veja que interessante, mas todos estavam com medo dele. Não acreditavam que fosse realmente um discípulo. 27, um homem que eu e você talvez não ouça muitas pregações sobre ele. Uma determinada vez eu já falei aqui sobre esse homem chamado Barnabé. Então Barnabé, versículo 27, o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Por causa da palavra de Barnabé, versículo 28, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. 29, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Versículo 30, sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. 31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, em toda a Galiléia e Samaria.
ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. 32 agora, viajando por toda parte, agora falando de Pedro, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. 33, ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. 34, disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se e arrume a sua cama. E ele se levantou imediatamente. 35, todos os que viviam em Lida e em Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. 36, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Olha que interessante, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. 37, naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. 38, Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. 39, Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam. De que forma que elas estavam? Chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. 40, Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. 41, tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Glória a Deus. 42, esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Por último, 43, Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Veja que interessante o Evangelho de Cristo. Jesus sabia o potencial que Pedro tinha. Jesus sabia o potencial que Paulo tinha. Jesus sabia o potencial que Barnabé tinha. Jesus sabia o potencial que essa mulher Dorcas tinha. E como vimos aqui há 2 semanas atrás, quando você tem os olhos bons, quando você tem olhos como de Jesus, quando você enxerga como Jesus, você não enxerga os defeitos das pessoas, porque todo mundo tem defeito. Você enxerga o lado bom das pessoas. E graças a Deus que um dia Deus olhou para mim e para você, e olhou para as nossas virtudes, em vez de olhar para os nossos defeitos. Porque se Ele tivesse olhado para os nossos defeitos, coitado da gente. Veja que Jesus olhou em Pedro, um cara inculto, um cara ignorante, pescador. Ele era bom na pesca, somente isso. Ainda assim, Jesus o tratou, o purificou, o limpou, trouxe-o para um lugar de honra, o colocou num lugar de glória, servindo ao Deus poderoso e à obra dele. Veja que interessante, através de Pedro, 3.000 almas foram salvas, 3.000 almas se converteram. Através de Pedro, pessoas que estavam enfermas eram curadas. Segundo o texto, várias pessoas, texto de Atos, várias pessoas foram curadas, somente por Pedro passar perto delas. Pedro chega nessa cidade como o grande apóstolo, enviado pelo Senhor, fica sabendo de Enéas, o homem que estava há 8 anos acamado. Ele vai lá, ele não se conforma, e ele fala: olha, Enéas, em nome do Senhor, levanta. E ele levanta, são. Aí ele vai para uma outra cidade e ouve falar dessa mulher, que era uma mulher que marcava a vida das pessoas, era uma mulher que na atividade dela, ela sabia abençoar vidas. Ela era costureira, ela fazia algumas roupas, preparava roupas.
Ela abençoava pessoas, e aquelas mulheres viúvas que choravam ao lado dela, ou do corpo dela, elas, quando chegou o Pedro, falaram assim: olha, essa roupa aqui foi ela que fez, ela que me deu, ela que tratou, ela que criou, ela que costurou. Olha, eu também recebi. Essa mulher era uma mulher que ajudava muita gente, uma mulher que tinha um coração bom, era uma mulher que era um milagre na vida de muitas pessoas. Pedro fica inconformado, entenda essa palavra inconformado. Ele olha aquela situação e fala assim: dá licença um pouquinho, deixa eu orar. E o texto diz que ele ora, e ele fala para a mulher: ei, desperta, acorda. E ela volta a viver. Veja, Pedro foi um milagre na vida daquela mulher. Pedro foi um milagre na vida de Enéas. Pedro foi um milagre na vida de tanta gente, e através de Pedro, o evangelho, Pedro, Tiago, João e os outros discípulos, o evangelho alcançou tantos vilarejos, tantas cidades, que essa mulher Dorcas, quando se converteu, Deus usou o melhor que ela tinha, para ela ser um milagre na vida das outras pessoas. Deus foi usando, até que Deus encontra Saulo, e Saulo perseguidor, de repente ele tem um encontro com Jesus, de tal forma que esse encontro, que ele fica cego, 3 dias cegos. Aí Deus fala no coração de Ananias: vai orar por ele. Mas ele era o perseguidor. Não, eu tenho algo especial na vida desse homem, esse homem é muito importante, ele vai realizar algo muito grande. Na verdade o que Jesus falou é o seguinte: ele vai aprender a sofrer, que ele pensa que é fácil perseguir os outros, agora ele vai ver o que é bom para tosse. E quando as escamas do olho caem, ele é cheio do Espírito Santo, ele é batizado, vem aquele desejo no coração dele: agora eu quero ser um milagre para as pessoas, agora eu quero alcançar pessoas. Ele começa a pregar, aí ele chega perto dos apóstolos, e todo mundo fica assim: meu Deus, esse cara é um espião, ele está aqui espiando, a qualquer momento chegam soldados aí e vão prender a gente. Aí entra a figura de Barnabé. Barnabé conhecia a história de Paulo. Barnabé tinha um coração abençoador. Como eu disse, você quase não ouve falar de Barnabé, mas nesse texto, quando fala de Barnabé, Barnabé marcou a vida de Paulo, que ele foi perante os apóstolos, e ele tinha crédito com os apóstolos, porque ele também era um homem de Deus. Ele disse: não, eu vi esse cara, eu sei da história dele, eu sei que Jesus entrou no coração dele, eu sei que agora ele está transformado, pode recebê-lo, Cristo vai usar muito a vida deste homem. Você só vê que parece que Barnabé só fez esse milagre na vida de Paulo, mas ele foi um milagre na vida de Paulo. Ele levou credibilidade para a vida de Paulo perante os apóstolos, e os apóstolos o receberam, o abraçaram. Aí Paulo começa a pregar, Paulo começa a trabalhar, começa a se esforçar. E se você ler a história de Paulo, irmãos, a Bíblia nos ensina, lendo-a, e os historiadores bíblicos chegaram a uma conclusão: o que os 11 apóstolos, ou 12, porque depois entrou mais um, que os 12 apóstolos fizeram juntos, não supera o que Paulo fez sozinho, pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus olhou para Paulo e viu o que ele tinha de melhor. Trazendo hoje para nós aqui, quando Deus olhou para mim e para você, Ele viu com certeza o que eu e você temos de melhor. Porque eu creio, meu irmão, eu sou otimista, eu creio que você tem alguma coisa boa na tua vida. Amém? Mesmo que você levante de manhã e olhe no espelho e fale assim: que vida, que dor, né? Meu Deus, olha que coisa terrível, para que eu vim aqui nesse mundo? Para que eu existo? Você existe, você ainda está vivo. Lembre-se, a gente acabou de sair de uma pandemia e muita gente morreu. E olha, irmãos, permita-me falar isso em nome de Jesus, muita gente que morreu nessa pandemia, muita gente boa, Deus levou, estão na presença do Senhor. Os que eram cristãos estavam firmes, mas Deus permitiu que a gente vivesse. Por quê?
Por que será que Deus permitiu que eu e você vivêssemos? Para a gente ficar aqui olhando um para o outro e falando mal um do outro, criticando um ao outro, fofocando a vida. Você viu aquele irmão lá? Você viu aquela irmã lá? Você acha que foi para isso que Cristo preservou a nossa vida? Sim ou não, irmãos? Para pensar. Claro que não. Todas as manhãs, e a Cris na ministração falou isso de uma outra forma, mas aproveite as oportunidades que toda manhã que você levanta e está vivo, Deus te deu mais um dia de vida para você ser uma bênção, para você marcar a vida de alguém. Amém? Deus tem um chamado para a minha vida, eu estou procurando cumprir a risco o chamado que Deus tem para a minha vida. Agora, Deus também tem um chamado para a tua vida. Veja que interessante, Pedro alcançou fulano, Beltrano, Cicrano, tal. Junto a ele, Barnabé, que se converteu, se juntou aos apóstolos, ajudava, assessorava, depois foi lá, deu um testemunho, para que Saulo fosse reconhecido, e o nome dele Deus transformou para Paulo, e Paulo começou a pregar, e ganhou vidas, e vidas, e vidas, e abriu várias igrejas, e constituiu outras pessoas, como ministros da palavra de Deus, como presbíteros, como diáconos, diaconisas, e ele fez um trabalho glorioso, ou seja, Deus permitiu que Paulo marcasse a vida das pessoas. Paulo foi um milagre para a vida de muita gente, irmãos. Esses apóstolos foram um milagre na vida daquelas pessoas que entenderam o chamado e levaram o evangelho para outras pessoas, e levaram para outras pessoas que morreram, mas deixaram esse legado para outras pessoas, e ao longo destes séculos, pessoas e mais pessoas e mais pessoas vêm pregando a palavra de Deus. John Wesley, que foi levantado lá na Inglaterra, na Escócia, um pregador do evangelho fantástico, que lutava, que pregava, cheio do Espírito Santo, foi um milagre na vida de tanta gente. Aqui no Brasil tem tantos homens e mulheres que já morreram, que Deus levantou, que Deus capacitou, que fizeram a diferença, que marcaram vidas, que marcaram gerações, pessoas que foram usadas por Deus, pessoas simples como eu e você. E aí chega no dia de hoje, século 21, onde estão essas pessoas que deveriam entender o chamado de Deus? Eu e você fomos chamados para dar fruto, e não é para dar fruto podre, porque ninguém come fruto podre, você come fruto bom. Deus me chamou e te chamou para a gente dar frutos bons. Então até hoje eu confesso que eu não entendo por que muita gente hoje em dia vive essa situação de ir para a igreja só por ir para a igreja, de ir para a igreja para olhar para as mãos de Jesus e ver que bênção que Ele vai me dar hoje. O que será que Jesus vai fazer por mim hoje? Sendo que se nós tivéssemos já nos convertido, se nós já tivéssemos entendido o chamado de Deus para nós, seria uma honra estar em todos os cultos, porque era para a gente estar perdido e condenado a viver a eternidade longe de Deus, e Jesus olhou para mim e para você, tirou a gente de um lago de charco, de lodo, puxou a gente dali cheio de pecados, purificou a gente com o teu sangue, é igual lava-rato, você chega com o carro sujo e fica bonito. Jesus com seu sangue purificou a gente, tirou todo o pecado e colocou a gente num lugar de honra, de glória, na presença do Pai. E o seu sangue ainda nos cobre de todo pecado. A marca de Cristo está em mim, está em você. Quando o diabo, quando os demônios olham para mim e para você, eles veem a marca de Cristo. Eles querem destruir a gente, ele quer desunir a gente, ele quer fazer que a gente tenha essa visão micro, de olhar para os problemas, para as coisas. Não caia nessa. Seja um milagre na vida das pessoas. Foi dito aqui daquele irmão Cícero, não o da irmã Francisco, um outro Cícero que se converteu aqui na igreja, e ele disse, comentou com o pastor Paulo, comentou comigo, ele disse assim, a batalha para mim agora vai ser difícil, porque só eu me converti, a minha família inteira é católica. Eu falei, não tem problema, meu irmão,
Quando Deus quer salvar, Ele começa com um. E esse um, se ele permanecer firme, se ele orar, Deus vai alcançar toda a família, Deus vai salvar a todos. Ou seja, deixa Deus te usar. O que eu quero te mostrar hoje, meu irmão? Deixa Deus aguçar a tua visão, olha para o alto, não olha para os problemas. Para de ficar reclamando, para de ficar criando situações, para de ficar fofocando, para de ficar falando mal, para de ficar criticando. Meu irmão, está cheio de gente ruim no mundo, criticando, roubando, matando, destruindo. Gente que desune os outros. Para com isso. Deus me chamou e te chamou para a gente marcar esta geração, para a gente mostrar para as pessoas que existe um Deus, e não é por causa do meu carro, da minha casa, da minha roupa. Existe um Deus que está na minha vida, que mudou a minha vida, mudou o meu estilo de vida, o meu jeito de falar, e agora eu marco a vida das pessoas. Eu procuro ajudar um aqui, eu procuro ajudar outro ali, eu faço bem aqui, eu faço bem ali. Ah, mas me enganaram, ah, mas me iludiram. Não tem problema, eu vou continuar fazendo bem, porque mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Eu vou continuar fazendo bem, por quê? Porque eu sei que eu faço para Deus e é Ele que vai me recompensar. Eu fui chamado para isso, você e eu fomos chamados para isso. Por isso, meu irmão, na verdade, nós já deveríamos dar frutos naturalmente, frutos bons. Nós somos diferentes, nunca se esqueça disso. Nós somos diferentes. Por quê? Porque nós somos de Jesus. A marca de Cristo está em nós, está em mim, está em você. Talvez você não veja, como eu não vejo, mas eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Ou seja, meu irmão, aproveita agora que está começando um novo mês. Faz de conta que o ano está começando agora, março. Esquece janeiro, fevereiro, já passou, não tem como voltar para lá. Olha agora para março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, para o resto da tua vida. E seja uma bênção onde você for. Para de ficar dando ouvidos à fofoca, ao que o diabo fala. Seja um milagre na vida das pessoas. Como que eu faço isso, pastor? Irmão, no mínimo. Quantas pessoas já chegaram em você e pediram ajuda? Mas eu sei que aquele ali, irmão, você tem condição? Ajuda, dá uma oferta, dá um arroz, dá um feijão, dá uma roupa, dá um abraço, dá um sorriso, dá uma palavra. Seja um milagre na vida das pessoas. Deus quer usar a tua vida. Está cheio de gente desesperada por aí, inclusive na tua própria família. Pode crer que tem gente na tua família que está com depressão, com ansiedade. Pastor, mas eu também estou. Não era para você estar assim, meu irmão, minha irmã. Não era para você estar assim, era para você estar bem, porque você tem Jesus. Mas o diabo está me perseguindo, mas a dificuldade, e daí? Você tem Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está com você. Ele não vai deixar o mal chegar na tua vida. Se você é fiel a Deus, se você tem buscado a Deus de todo o teu coração, se você o ama de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, creia, Ele está com você, Ele cuida de você. Por maior que seja o problema, a dificuldade, Deus está com você, meu irmão. Creia nisso, entenda isso nesta noite. Saia daqui com a visão aguçada. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero ter uma visão aguçada agora. Ainda ontem no átrio eu dizia para os irmãos lá que estão lá, eu dizia: para de viver uma vida de mentira. Você está mentindo para quem? Para o pastor Bob? Para os cooperadores que ele tem aqui? Para a tua família? Para de mentir. Você está mentindo para você mesmo. Deus está vendo tudo. Não saia daqui e volte a viver uma vida de mentira. Saia daqui e volte a viver uma vida de verdade. Fale a verdade, viva a verdade. Deus quer mudar a história da tua vida e da tua família. Ou seja, você precisa abrir a sua mente, você precisa entender isso. Seja um milagre, meu irmão, minha irmã, na vida das pessoas com quem você se relaciona. Amanhã ou depois, se você se afastar dessas amizades, pessoas, talvez lá na frente você reencontre e a pessoa fala assim: poxa, lá atrás, quando eu estava com uma dificuldade,
apareceu esse Barnabé aqui, ó. Apareceu essa Dorcas aqui, apareceu essa Débora aqui, apareceu essa Esther aqui, apareceu essa Maria, esse José, esse Diego, esse Paulo, esse Jackson, essa Cristina, e mudou a história da minha vida, porque eles foram uma bênção. Amém, irmãos? Deus nos chamou para fazer a diferença. Eu quero encerrar lendo um texto. Aliás, eu vou citar esse texto. Se você puder, fique em pé, nós já vamos encerrar. É um texto muito conhecido, mas muito conhecido. Se eu não me engano, foi citado aqui, inclusive, na oração de terça-feira, né? Romanos 12, não foi isso? Mas eu quero ler esse texto aqui numa versão que eu achei na linguagem de hoje. Muda algumas coisas, o sentido é o mesmo. Eu pedi até para os irmãos acharem ali. Obrigado, gente. Olha que interessante esse texto na linguagem de hoje. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Como? Como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Quer adorar a Deus? Poxa, existe um jeito. É só você oferecer a sua vida a serviço. Versículo 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Versículo 3: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês, que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Versículo 4, por quê? Ora, porque assim, como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes. 5, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. O que Paulo quis dizer aqui? Nós fazemos parte de um corpo. Um talvez seja a orelha, o outro seja o nariz, o outro seja os olhos, o outro seja o dedão do pé. Pô, mas justamente eu vou ser o dedão do pé, que quase não aparece. O dedão do pé quase não aparece, mas se você não tiver ele, se você fizer esse movimento para frente, você vai cair de boca no chão, porque é ele que te leva para trás, é ele que te dá equilíbrio. Versículo 6, portanto, usemos os nossos diferentes dons, e cada um tem um dom porque Deus deu, é isso que Ele vê em nós, de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom é de servir, então devemos servir. Se o dom é ensinar, então ensinemos. Versículo 8, se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Versículo 9, que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Versículo 10, amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Versículo 11, trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. 12, que a esperança que vocês têm
os mantém alegres. Que esperança é essa? Eu acabei de falar. Pô, eu estou sem dinheiro, eu estou passando dificuldade, eu estou passando problema, está uma enfermidade. Poxa, mas ainda assim, eu tenho algo que me mantém alegre. Eu não estou mais no charco de lodo. Eu fui purificado pelo sangue de Cristo. Agora Ele habita na minha vida, o seu Espírito está em mim, meu nome está escrito no livro da vida. Então eu e você temos motivos de levantar toda manhã e ficar feliz. Porque se a gente morrer hoje ou amanhã cedo, se nós estamos firmes, nós vamos nos encontrar com o Senhor lá nos céus. Então, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Versículo 13: repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. 14: peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Versículo 15: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. 16: tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. 17: não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. 18: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. 19: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. 20: mas façam como dizem as Escrituras. O que as Escrituras dizem para mim e para você? Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Por quê? Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Versículo 21 e último: não deixem que o mal vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, na boa, como quem não quer nada, né? Fala para ele assim: qual que é o objetivo da tua vida? Você sabe? Atrapalhar. Eu estou aqui para trabalhar. Já contei essa história, né? A esposa do pastor Enéas, a pastora Cristina. Uma vez a gente estava falando sobre problemas de igreja. Eu falei: nossa, eu tenho umas pessoas na igreja que só Jesus na causa, né? Ela falou: que essas pessoas, pastor, a gente não entende. Que ela chega na igreja e fala assim: ô pastor, tudo bem, eu vim aqui para atrapalhar. Pô, você veio para trabalhar? Que bom, eu vim para atrapalhar. Poxa, então pode trabalhar à vontade. Sim, eu vou atrapalhar à vontade, fica sossegado, deixa comigo, eu vim aqui para trabalhar. E a gente pensa que veio para trabalhar, mas veio para atrapalhar. Ainda assim, a Bíblia diz, Jesus falou: no meio do joio tem trigo. O trigo é bom, o trigo fica firme. O trigo, quando aperta, sai conteúdo. O joio não. Por isso, meu irmão, lembre-se, Deus te chamou, Deus me chamou. Qual é o sentido da nossa vida? Para ser uma bênção, para marcar a vida das pessoas, para marcar essa geração. Como o slogan da nossa igreja nesses 27 anos: estamos aqui cooperando para levar o amor de Cristo às pessoas. Então, viva o resto da sua vida, daqui para frente, seja uma bênção, seja um milagre. E eu lembro daquele filme O Todo-Poderoso lá, do Jim Carrey, que ele fala muito isso. Às vezes ele fala com desdém. No final do filme, depois de sofrer tanto, ele fala: seja um milagre. Deus te chamou para ser um milagre na vida das pessoas aí fora. Porque um dia alguém foi um milagre para você. Sim ou não? Um dia alguém falou de Jesus para você. Meu irmão, em nome de Jesus, eu encerro dizendo o seguinte: seja a resposta da oração das pessoas aí fora. Tem gente orando assim: Deus, põe no meu caminho alguém que fale uma palavra, alguém que me abençoe, alguém que me abrace, alguém que me ajude. Seja a resposta de oração para as pessoas. Amém? Crê nessa palavra?
Vamos orar?